E a gente terminou semana passada, né, Araci? Falando que a vida é um teste, né? A vida, ela é um teste. E a todo momento nós estamos sendo testados, né? Em cada atitude, em cada falar, em cada decisão, né? Nós temos sido testados pelo Senhor, mas o Senhor, Ele quer nos aprovar. Essa é a vontade do Senhor. Ele não quer reprovar ninguém. Então, Ele nos dá todas as condições para que nós sejamos aprovados no teste, né? A sua graça é que nos capacita. Como já foi muito falado aqui essa noite, nós de nós mesmos não temos nada. A Araci começou falando da família dela, né? Quando ela confiou no Senhor, a coisa mudou, né? Então, é nessa caminhada que nós temos que continuar aprendendo a confiar no Senhor. Então, nós terminamos semana passada falando isso. Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje, né? Tudo, mas vamos caminhando até onde o Senhor permitir, né? Então, a gente está na sexta dispensação, que é a dispensação da graça. A gente está estudando as dispensações. Não sei se a irmã pegou alguma reunião que nós tivemos aqui, né? Pegou? Ah, tá. Mas foi muita coisa. Passou muita coisa, né? Então, a gente está aqui na dispensação da graça, que é a sexta dispensação, e é a dispensação que nós estamos vivendo, né? A nossa época, a dispensação da graça do Senhor. Então, o teste foi colocado aos homens nessa dispensação da graça. Não é mais a obediência a um conjunto de leis como condição para a salvação, como aconteceu com o povo judeu no Antigo Testamento. Mas é a aceitação ou rejeição de Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Messias. Então, qual é a condição na dispensação da graça hoje? É a aceitação ou rejeição de Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Messias, né? Eu só queria fazer um parênteses da semana passada, que a gente falou que a antiga aliança agora não vale mais, né? Nada da antiga aliança vale mais. Nem mesmo os 10 mandamentos. Nós não temos que obedecer em nada a antiga aliança e o Antigo Testamento, né? Mas eu queria fazer uma ressalva para não ficar mal entendido. Nós não devemos obedecer em nada para a salvação, tá, irmãos? Para a salvação, a lei de Moisés, ela não serve para nada. Ela só nos mostra que nós somos incapazes de cumprir ela. Mas agora, para o reino, irmãos, aí a conversa é diferente, né? Porque para o reino, o que o Senhor Jesus fez quando ele veio em carne? Ele não magnificou a lei? Ele não exaltou a lei? Então a lei nos serve simplesmente como uma referência do caráter de Deus para nós. Então, quando o Senhor veio, ele falou o quê? Ouviste o que foi dito, não matarás. E isso estava escrito lá na lei de Moisés. Então, o povo só cumpria isso externamente. Se eu não assassinar ninguém, eu estou tranquilo, né? Mas aí o Senhor vem e exalta a lei. Porque aquilo que leva ao assassinato também é condenado pelo Senhor. Aquilo que leva ao adultério também é condenado pelo Senhor, né? Então, o simples olhar desejoso já é condenado para aqueles que querem viver a vida do reino, né? E a irmã perguntou da semana passada com relação ao dízimo, né? O dízimo então acabou porque é Antigo Testamento? Da mesma forma nós temos que entender que se o Senhor magnificou a lei, exaltou a lei, o dízimo também está incluído, né? Então, se no Antigo Testamento o dízimo era 10%, no Novo Testamento é quanto, irmãos? É tudo. É 100%, né? Então, só para esclarecer o que a irmã perguntou, acho que foi até a Aline que perguntou, né? Não foi nem a Cátia. Foi até a Aline que perguntou, né? Então, não é que a lei foi banida e não serve para nada. Era 10% e 100%? Mas 100% não é do dinheiro, é do coração, eu acho. Então vamos explicar melhor, porque o Malvino não entendeu, né? O Senhor te dá recursos. Sim. O Senhor nos dá tudo, na verdade, né? Mas falando especificamente da parte financeira, Ele nos dá recursos. Nós vamos dispor desse recurso que Ele nos dá ao nosso bel prazer? Fazer aquilo que nós queremos com o recurso que Ele nos dá? Não é. Por isso que 100% é do Senhor. Né? 100% é do Senhor. Agora, quanto você vai contribuir na casa do Senhor, para a obra do Senhor, também é o seu coração. E o Senhor vai julgar todas as coisas, né? Você sabe que há necessidade,
de avanço do reino, há necessidade no lugar que nós reunimos. Sim? Agora está tranquilo, né? Esclareceu, né? Então não é uma questão, eu dou 10% e estou tranquilo, estou salvo. Minha vida está resolvida financeira, com o resto eu faço o que eu quiser. Negativo, né? Então, na dispensação da graça, para a salvação, ali não serve para nada. Mas para o reino, ela serve sim. Entendeu? Então, como a gente tem falado de graça e reino, os irmãos já compreendem um pouquinho isso, a gente pode passar direto, né? Lá em João capítulo 3, 36, fala o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3, 36. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a dispensação da graça que nós vivemos, né? 1 João capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, nessa dispensação, qualquer um pode ser salvo. Basta crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e o aceitar como Salvador. E aqui eu queria fazer uma pequena ressalva na frase do irmão, porque ele fala que nessa dispensação, qualquer um pode ser salvo. Mas nas outras dispensações, irmãos, também a salvação não estava restrita a ninguém. Né? O Senhor se revelava de muitas maneiras, como está lá em Hebreus. Né? Ele se revelava por meio da natureza, das coisas criadas. Então, o homem em si é indesculpável. Então, a salvação, não só na dispensação da graça, mas também nas outras dispensações, estava aberta para quem quisesse a salvação, né? Não só na dispensação da graça. Este é o teste que está colocado diante de toda a humanidade. Qual o teste? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, esse é o teste que o Senhor colocou agora para toda a humanidade, né? Então, nós temos uma porta que está escancarada, irmãos, para a salvação agora, né? Para o reino, a porta é estreita. Mas para a salvação, a porta é escancarada, irmãos. Aquele que crer em Cristo tem a vida. Aquele que não crê já está condenado. Então, a salvação é uma porta abertíssima, irmãos, para qualquer um. Mas nós vamos ver que o homem tem rejeitado reiteradamente essa salvação que vem do Senhor. Então, Deus nunca tinha aberto a oportunidade para a salvação de uma maneira tão ampla e generosa. E por que tão ampla e generosa agora? Porque agora ele enviou o seu filho, o seu próprio filho. Antes, eram outras maneiras, né, que o Senhor colocou diante do homem. Mas agora ele coloca o próprio filho, irmãos. Tem porta maior do que essa, do que Deus se fazendo homem, vindo ao mundo e morrendo pelo homem, irmãos? Então a salvação, digamos assim, em palavras simples, né? Simples palavras. Claro que não é isso, mas a salvação é fácil. Não é difícil. Né? É crer naquele que Deus enviou. Crer que ele pode perdoar pecados. Né? Mas apesar de ser simples, de ser fácil, o homem rejeita a salvação que vem de Deus. Né? Então quem quiser pode ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos 10, 13. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, irmão, quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Vamos abrir aqui a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Vou ler o versículo 8 e o versículo 9, falando de Cristo, né? Ele não era luz, falando de João Batista, mas veio para que testificasse da luz, que é Cristo. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Então, todo aquele que recebe o Evangelho, que ouve o Evangelho, receber no sentido de ouvir, escutar, ele está sendo iluminado pelo Senhor. Uma oportunidade está sendo colocada diante dele, de crer ou de não crer no Senhor. Lá em 1 João, agora na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E o versículo 2 falou o quê? E a vida se manifestou. Foi a vida que se manifestou, né? Foi ela que veio. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta, né? Então essa é a grande porta, é tão grande salvação que vem do Senhor, né? Que inicia como, irmãos? Pela nossa fé no Filho de Deus. É assim que inicia. E se o ser humano perder essa oportunidade, está literalmente perdido. Não existe outra, né? Não existe uma outra porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Essa é a dispensação na qual estamos vivendo, a dispensação da graça. E agora é através desse novo povo, a igreja, que Deus irá realizar seus propósitos eternos. Então o irmão ele abre parênteses aqui, por quê? Porque o irmão ele é um pastor de denominação, é o pastor André Coelho. Então ele não tem essa visão de reino bem detalhada como nós temos. Graças ao Senhor por isso. Mas apesar dele não ter essa visão de reino, né? Questão de diferença de graça e de reino, vamos ver o que o irmão falou aqui, irmãos. Apesar dele não ter essa visão que nós temos, né? Olha o que ele falou. 7. Sim, nós os que cremos temos uma salvação gratuita. Amém? Amém. Sabemos que é por fé e não necessitamos fazer nada, né? Mas isso não significa que podemos viver de qualquer maneira. Está em Lucas 12, 48, né? Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Então, quanto maiores os privilégios, maiores são as responsabilidades, né? Eu lembro sempre daquele filme do Homem-Aranha, né? Do tio Ben, né? Falando pro... Esqueci o nome dele, do personagem lá. Ele fala, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É a mesma coisa. Foi dada muita graça para você, então você vai ser exigido mais, porque você foi capacitado, né? Então o Senhor vai exigir. Nosso Deus é um Deus exigente, irmãos. Ele é um Deus justo, perfeito. Então ele não vai exigir nada menos do que a medida do Filho dele em nós. A régua que o Senhor mede, irmãos, é o próprio Filho. Olha o padrão. É o próprio Filho. Então, ai dos varões, ai de nós varões, né? Porque o Senhor vai nos medir colocando Cristo do nosso lado, né? Então, nós temos uma responsabilidade tremenda de representar o Senhor em casa, na família, né? Zelando pelas coisas do Senhor, no local onde nós reunimos, em qualquer lugar que nós estejamos. Né? Principalmente os varões, os irmãos. Né? As irmãs, elas têm um papel que também é de representar o Senhor. E eu já, assim, estou falando nessa questão porque a irmã Kátia orou muito aqui pela família, questão de família, de casais. E verdadeiramente os irmãos têm que estar orando, né? Porque o inimigo, ele se levanta. E quando o inimigo se levanta, ele não vem jogando uma pedrinha, não, irmãos. Ele vem com dardos inflamados do inferno, irmãos, na mente dos filhos de Deus. Né? E o que são dardos inflamados? São dardos envenenados. E que quando entram na mente, irmãos, eles fazem estrago. Não é uma pedrinha, não, irmãos. Eles fazem estrago. Quando os filhos de Deus, os cristãos, não estão em Cristo, ele causa um estrago. Quando estão em Cristo, estamos protegidos, estamos guardados. Né? E nós temos a intenção, né, Theo? A vontade, o propósito de entrar nesse assunto de família. Né? O irmão Éder está se preparando, o Theo está se preparando, né, Theo? Para a gente avançar nesse assunto. E a gente sabe que o inimigo vai se levantar. O inimigo ele não vai ficar quieto esperando o avanço da igreja sem fazer nada, né? Mas é um caminho que nós temos que trilhar. Então que os irmãos estejam em oração, né, por esse propósito que os irmãos estão se dedicando aí para a gente avançar, né? Só para fazer uma pequena diferençazinha, que eu falei de dardos inflamados, né? Então,
a gente também tem que ter a consciência que a culpa também não é só do diabo, de Satanás, né? Não são somente dardos inflamados, né? Às vezes é a nossa própria vontade, afastada da vontade de Deus, que nos leva por caminhos tortuosos, né? Por decisões incorretas. Então tem essas duas questões. Pode ser dardo inflamado do diabo, ou pode ser a nossa própria vontade separada da vontade de Deus. Aí somos nós que causamos. Quando são dardos inflamados, vem de fora, né? É algo que você não quer, que você não deseja, e vem de fora entre você e você, porque não está em Cristo, firmado em Cristo, você deixa aquilo fluir dentro de você. Aí causa um estrago, né? Ou então, é você mesmo que é desobediente à palavra, que não quer seguir um caminho de santidade, quer fazer a sua própria vontade, né, nos relacionamentos, seja na igreja, seja na família, né, e você causa um dano ao cônjuge, ao irmão, entendeu? Então tem essas duas questões, a gente tem que saber discernir muito bem isso. Quando a culpa é nossa e quando é o inimigo atacando, entendeu? Vamos voltar aqui. Se Israel falhou em representar adequadamente a Deus, a sua santidade e a sua justiça, nós não podemos falhar da mesma maneira. Nós temos esses exemplos, irmãos, do Antigo Testamento, que o Senhor foi paciente, foi longânimo, insistiu com o povo, mas quando o povo é rebelde, quando o povo não escuta Deus, o que Deus faz, irmãos? Falamos muito sobre isso, né? Aqueles 400 anos, irmã. O que o Senhor fez com Israel? Silêncio. O Senhor se afasta. O Senhor guarda silêncio, por quê? Em virtude da rebeldia do povo. Deus é amor? Amém? Concordamos com isso, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele é graça. Mas tudo existe limite, irmãos, até para Deus. Até para Deus há um limite. Então chegou um determinado momento que ele insistiu tanto com Israel, e Israel foi tão rebelde, que ele silenciou. Ficou 400 anos em silêncio com relação a Israel. E isso não é exemplo para nós, irmãos? Quantas vezes nós não somos desobedientes e rebeldes à palavra do Senhor? E o Senhor insiste conosco, o Senhor fala conosco, né? O Senhor fala por várias maneiras, pela palavra, fala por vídeos, fala por irmãos, né? Fala por louvores. Mas vai chegar um determinado momento, irmãos, que nós vamos sentir um afastamento de Deus nas nossas vidas. Um silenciar de Deus em nossas vidas. Por quê? Em virtude da nossa rebeldia. Os irmãos lembram do versículo que fala? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito, irmãos? É fazer o Espírito silenciar. Porque de tanto ele insistir e você não dá ouvidos, ele silencia. Graças a Deus que o Espírito não vai embora, irmãos. O Espírito não nos deixa nunca, né? Mas ele quer uma oportunidade nos nossos corações de que nós ouçamos a voz dele. E muitas vezes nós somos rebeldes. Então ele silencia. Esperando, como fala lá em Apocalipse, né? Nós abrimos a porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, ceará comigo, né? E eu com ele. Então nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, irmãos, no Antigo Testamento, que nos alertam para que nós não sejamos rebeldes à palavra do Senhor. Então Deus deseja que nós sejamos santos como Ele é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deseja que venhamos a produzir muito fruto para a sua glória. Então nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. João 15, 8. Ele deseja que sejamos perdoadores, como ele foi perdoador. Colossenses 3, 13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deseja que venhamos a produzir muitas boas obras, não para alcançarmos a salvação, mas porque já alcançamos e desejamos agradar a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Está lá em Tito 2,14, né? A fim de redimir-nos
de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo zeloso de boas obras. Né? Então não é porque a salvação é gratuita, é de graça, que nós não temos um caminhar no Senhor. Não temos que ter boas obras, não temos que nos santificar, não temos que ser zelosos da palavra de Deus. Mas mesmo sendo Deus tão bom, tão misericordioso, tão perdoador, os homens têm rejeitado sistematicamente a sua oferta de salvação. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, o mundo o rejeitou. Então, desde o Calvário, com o passar dos séculos, temos visto uma crescente rejeição de Deus. Nós temos visto o crescimento do ateísmo, né? E uma maior corrupção e violência entre os homens. Tá certo o que o irmão falou aqui? Ou tá errado? Então, não é porque nós estamos vivendo na dispensação da graça, irmãos, que os propósitos de Deus com toda a humanidade, ela vai se cumprir. Né? Muitos vão rejeitar essa salvação que vem de Deus. E por causa dessa nova falha do homem em receber gratuitamente a salvação de Deus, e a continuar a viver em pecado e rebelião contra o seu Criador, a paciência divina chegará ao fim e o julgamento virá. Né? Porque depois de uma porta aberta dessa, o que o Senhor poderia fazer mais pelo homem? Ele vem em várias dispensações se revelando e ministrando ao coração do homem. E chegamos à dispensação da graça, onde ele entrega o seu próprio filho, que tinha sido prometido, irmão, desde o Jardim do Éden. Então não existe uma porta maior de salvação para o homem, né? E devido à rejeição de tão grande oferta e dom de Deus, o juízo será ainda mais severo. Então a gente lembra daquelas palavras, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos dos dias de Noé. Isso tudo serve, irmãos, para nosso exemplo, para testemunho nosso. Dilúvio, não foi um juízo de Deus? Sodoma e Gomorra, não foi juízo de Deus? Isso tudo serve, irmãos, para nos mostrar que o juízo que virá, irmãos, será um juízo que nunca houve jamais. O juízo final. Sim, vai ter um outro juízo depois no final, né? Mas como esse que vai acontecer no final da dispensação da graça, não haverá outro, irmãos. Vamos lá, Mateus, capítulo 24, versículo 21. Quem pode ler em voz alta aí? Mateus 24, 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então essa tribulação, que é um julgamento de Deus, pelo homem ter rejeitado essa tão grande salvação, irmãos, vai ser uma tribulação que nunca houve jamais. Então a gente pode imaginar muitas dificuldades que o homem passou na história, né? Alguém pode citar aí um período terrível da história humana? Tem vários, né? Tem vários. Pode citar. Citou Hitler. Você acha que a Segunda Guerra Mundial foi um negócio tranquilo? Não foi só uma guerrinha ali. Sempre teve guerra, né? Irmãos, quando a gente vê um documentário do que aconteceu na Segunda Guerra, o que a Alemanha fez, irmãos. Então, qualquer guerra, né, é algo terrível, né? Mas o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, irmãos, sim, quando a gente vê documentário, a gente fica chocado. A gente vê aqueles corpos dos judeus, tudo esquelético, magro, né? Morrem por qualquer coisa. Olhou pro camarada, não gostou, pá, tiro na cabeça. História de bebês que eram tomados, irmãos. Os bebês eram tomados dos braços das mães. Eles jogavam para o alto e faziam tiro-alvo na frente da mãe. Faziam isso, né? Mas a tribulação que vai vir aí, irmãos, nunca houve jamais. Né? Então que nós possamos ser tidos como dignos, irmãos, de não participarmos desse período. Que é o final da dispensação da graça. É o final da dispensação que nós estamos vivendo. Né? Eu acho também que o peso maior está que no Antigo Testamento eles só rejeitavam, né, para quem não cria, né, só é o Senhor. E hoje na graça
você está rejeitando o Senhor e o Filho dele. Sim. Então há um peso muito grande, Muito grande. sobre essas decisões, né? Sim. Muito maior. É aquela parábola que você falou dos lavradores maus, né? Não, eu enviei um, enviei outro, enviei profetas, eles mataram um, açoitaram o outro. Eu vou enviar meu filho. Será que eles vão escutar? De repente eles escutam, né? Aí o Senhor vai e envia o filho. O que eles fazem com o filho? Poxa lá, é o filho. Vamos matá-lo e ficar com a herança. E o Senhor Jesus pergunta, o que o Senhor Davi fará com esses homens maus? Né? Julgará eles terrivelmente. Porque foi o filho que eles maltrataram, né? Então essa maravilhosa dispensação, que é a dispensação da graça, também terminará, o irmão fala aqui, em completo fracasso, mas eu não concordo com o irmão, né? Não vai ser um completo fracasso, porque sempre existem aqueles que creem no Senhor. O Senhor tem a igreja na dispensação da graça, então não foi um completo fracasso. Foi um fracasso porque nem toda a humanidade aceitou o Senhor, né? Por isso foi um fracasso, mas alguns aceitaram. Provando que nem mesmo a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus pode constranger o coração rebelde da humanidade. O homem falhará no teste da graça, e essa dispensação terminará com um julgamento. Da mesma maneira que os homens rejeitaram a Cristo, eles aceitarão o anticristo como salvador deles. E as tribulações do livro do Apocalipse virão sobre todos os que habitam sobre a terra. Cristo Jesus voltará, não mais de maneira humilde, como um homem comum, mas de maneira gloriosa, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e julgará todas as nações. Né? Implicações para a nossa vida atual. O que essa dispensação da graça tem de implicação para nós, irmãos? Não devemos abusar da graça de Deus. Não podemos viver de qualquer maneira, só porque Deus tem sido extremamente gracioso. Se abusarmos da liberdade que temos em Cristo, colheremos frutos amargos em nossas vidas. O Novo Testamento nos exorta a aprender com os erros do povo de Israel, para que não venhamos a cair nas mesmas falhas e nos tornarmos reprováveis, pois nesse caso o juízo será mais severo. Né? E o irmão aqui ele não entra nesse mérito, mas nós vimos aqui, irmãos, aos domingos, que o juízo de Deus com relação ao seu povo, porque o juízo começa pela casa de Deus, o juízo de Deus ele não vai se dar somente nessa era presente. Nós vimos que a morte não muda ninguém. Ninguém vai morrer e vai virar um anjo, irmãos. Então a disciplina do Senhor ela vai continuar também na era vindoura, para aqueles que morreram. Então, aqueles que permanecerem aqui na terra e vão viver os 7 anos de tribulação, né, o julgamento do Senhor não termina ali. Ainda depois, porque tem muitos crentes que ficarão aqui na tribulação, nem todos serão arrebatados, e nós vamos ver isso quando nós entrarmos em Mateus 24, nós já entramos mas não prosseguimos para dar essa parada aqui, né? Que nem toda a igreja será arrebatada. E aqueles que ficarem vão passar por essa dificuldade na tribulação, né? Vão perder cabeça, vão ser decapitados, vão padecer, mas poderão ainda reinar com Cristo. Porque eles serão vencedores tardios. Nós vamos falar mais detalhadamente nisso quando entrarmos em Mateus 24, né? Às vezes a questão é dos mortos que não tem mais chance, assim, mas o que acontecerá com eles? Que eu não entendi bem. Os mortos que não têm mais chance? Como você falou, né? A morte ela não vai te justificar a Não mais vai. nada. Tu está dizendo as pessoas que morreram sem Cristo. Sim, sim. Quem morreu sem Cristo não vai ressuscitar até o dia do trono branco, que é no final do milênio. Eles continuam mortos e só serão julgados pelo Senhor no final do reinado de Cristo, que são os 1000 anos, que é o julgamento do trono branco. E vão comparecer lá no final e serão julgados. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Nesse caso, então, eu entendo que os que morreram em Cristo, eles também têm uma pendência para ser... Muitos terão uma pendência. E estarão presentes também nesse tribunal, no final do milênio.
Né? Por isso que lá vai estar presente o livro da vida. Se não houvesse salvo no julgamento do trono branco, qual a necessidade de haver lá o livro da vida? Né? Então vai haver o livro da vida, porque aqueles que estiverem inscritos, eles não morrerão eternamente, não serão condenados eternamente. Né? Então vão entrar... Há um dano a ser. Há uma disciplina que vai se dar no período do milênio. Mesmo com os mortos crentes. Mesmo com os mortos crentes. Aqueles que não foram fiéis ao Senhor. Né? Aqueles que foram fiéis vão estar reinando com Cristo durante o milênio. Roubaram a salvação, mas há um dano a ser. Não, os que foram fiéis vão estar reinando com Cristo. Eles creram no Senhor, nasceram de novo e foram fiéis. Foram achados vencedores. Então eles vão estar reinando com Cristo durante o milênio. Aqueles que não foram fiéis e não vão reinar com Cristo, eles vão estar ainda mortos, em disciplina, durante o milênio, e vão aparecer no trono branco, lá no final. Né? Para herdarem a salvação. Um assunto um pouquinho complexo, né? Tem que ser bem devagar. Então aqui em 1 Pedro, fala o seguinte, capítulo 1, 17. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uma exortação, né? E lá em Hebreus, uma passagem que nós lemos muito aqui, fala assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, às vezes, o que acontece conosco, irmãos? Isso é um mal, irmãos, que acontece na igreja que é perigosíssimo. Às vezes, nós fortalecemos só uma perna. Nós só cremos numa perna, irmãos. Aquele que tem uma perna forte, uma perna fraca, como é que anda? Anda, a gente chama de... Como que fala? O irmão fala assim, tá fundo, tá raso, né? Anda mancando, né? Tá fundo, tá raso. Porque, às vezes, irmãos, nós fortalecemos só a perna de crer que Deus é amor. E só falamos disso a vida toda, irmão. Deus é amor, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. Amém, é uma verdade. Ninguém está falando contra essa verdade. Mas a outra perna, irmãos, fica fraca. E não gera temor em nós. Porque fala que Deus, ele julga o seu povo. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós temos que ter as duas pernas fortalecidas, irmãos. Deus é amor, mas não é só amor. Deus também é um fogo consumidor. E se nós só andamos com uma perna, o Senhor pode nos pegar de surpresa. Né? Porque, crendo no amor de Deus, como muitos falam, né? Aceitam muitas coisas. E incluem muitas coisas que o Senhor não inclui. Então, hoje eu escutava um padre pregar, irmãos. Eu ouvi também. Eu escutei um padre pregar hoje, católico. Ele falou o seguinte: hoje em dia não se prega mais conversão. Né? Não se prega mais conversão hoje em dia. O que se prega? Você escutou essa pregação dele? Não, essa não, mas tem padre que assim. Não tem problema de escutar padre? Qual o problema? Está falando da palavra? Sim. Hoje em dia não se prega mais conversão. O que se prega nas igrejas hoje é inclusão. Agora você tem que incluir. Ah, você tem que incluir tudo. Que negócio é esse, irmãos? Você não pode mais falar de pecado, você não pode mais falar de santidade, você não pode mais falar de conversão, que você tinha uma vida que não pode ter mais. Você tem que falar de inclusão. Não é o papo hoje em dia aí, nas redes sociais, na sociedade, que você tem que incluir tudo, não pode rejeitar nada, senão você é o quê? E tem vários nomes que falam, né? Você é isso, você é aquilo outro. Então, isso está entrando para a igreja, irmãos. Por quê? Porque só prega uma perna. Só se fala de amor. Só se fala de misericórdia. Só se fala de graça. Amém, irmãos, que nós estamos firmados no amor, na misericórdia e na graça. Amém.
mas temos que conhecer também o lado de juízo do Senhor. Porque a gente está na sexta dispensação. O que aconteceu nas 5 dispensações passadas, irmãos? No final de cada uma delas, o que aconteceu? Expulsão do Jardim do Éden, dilúvio, confusão de línguas, silêncio do Senhor. E ninguém fala, irmãos. Ninguém fortalece isso para que gere temor no coração dos irmãos. Isso gera temor, irmãos. Graças ao Senhor que podemos confiar no amor dele, na misericórdia, na graça e no perdão, irmãos. Mas não esqueçamos também do juízo do nosso Deus. Amém, irmãos? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 2, 17, fala o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, temer a Deus é o que menos tem hoje em dia, irmãos. A gente vê o que fazem, irmãos, com a Bíblia, o que fazem com o nome do Senhor. Não preciso nem citar, que é até feio citar o que fazem. Não existe mais temor. Então, nós estamos vendo que nós estamos chegando no final de uma dispensação, irmãos. Quando começa a acontecer essas coisas, e outras coisas que eu não vou falar aqui, mas se o Senhor der oportunidade, eu vou falar mais para frente, na reunião sobre família, né? Outras coisas que acontecem, que é um sinal de que uma dispensação está chegando ao fim, a gente tem que levantar as mãos para o céu, porque a nossa redenção está próxima. A nossa redenção está próxima. Uma outra implicação para as nossas vidas atuais: devemos ser servos responsáveis e fiéis. Devemos usufruir da graça de Deus para nos santificarmos e sermos encontrados fiéis no meio de uma geração adúltera e pecadora. Precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Devemos trabalhar diligentemente com os dons que Deus tem nos dado e pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, nós vivemos, irmãos, no meio de uma geração adúltera e perversa. O que nós temos que fazer no meio dessa geração, irmãos? Aceitarmos as ideias que vêm do mundo? Aceitarmos doutrinas de demônios? Porque a Bíblia fala que muitos receberiam e seguiriam doutrinas, irmão, doutrina de demônios. Porque até Satanás se transforma em anjo de luz, né? Que dirá os servos de Satanás, né? Então tem muita coisa dentro da igreja, irmãos, que é doutrina de demônios. É doutrina de demônios, irmãos. E nós temos que ter muito discernimento com relação a isso. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos abrir lá, irmãos. Filipenses 2,15. Para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então o que se faz no meio de uma geração pervertida e corrupta, irmãos? Aqui na minha forma de geração Essa geração depravada. Depravado. Ele está falando dessa geração dele. Depravada. Sim. Mas Paulo está falando isso para os filipenses, irmão. Lá Isso aqui tem 2000 anos. Né? Imagina hoje. Então, como que nós devemos nos comportar no meio de uma geração... Como é que tá aí, Kátia? Depravada, né? depravada. Depravada e corrupta, irmãos. Nós temos que ser salvos dela, né? Nós temos que ser luz. Nós temos que ser luzeiros, irmãos. Sabendo que sofreremos oposição. Sofreremos perseguição. Seremos mal entendidos.
inclusive dentro da igreja. Ele está falando aqui, tendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Olha o seguinte. Sim, porque Paulo sempre se preocupava, né? Para que o trabalho dele não fosse em vão. Ele falou isso muito aos Gálatas, né? Será que eu trabalhei no vosso meio em vão? Porque vocês estavam na graça e agora querem voltar para a lei? Então Paulo sempre tinha essa questão de não trabalhar em vão. Ele queria ver o amadurecimento dos irmãos. O que adianta você pregar para o irmão crer no Senhor, adianta para a salvação dele, né? Claro, o que adianta? O irmão foi salvo, né? Amém. Mas o que adianta o irmão também permanecer beber o resto da vida, irmãos? Não amadurecer. É um trabalho em vão. Estamos aqui, irmãos, em reuniões cotidianas, semanais, para que nós amadureçamos, cresçamos em Cristo. Esse é o objetivo, irmão. Né? Nós não podemos continuar os mesmos da semana passada. Tem que ter avanço, irmãos. E só vai ter avanço se nós nos dedicarmos na palavra, dedicarmos nas reuniões, considerarmos o Senhor e buscarmos obedecer. Obedecer. Não adianta encher a cabeça de informação e não colocar em prática. Não adianta. Nós temos que colocar em prática. Aqui em Atos capítulo 2, versículo 40. Atos 2:40. Com muitas outras palavras, deu testemunho deixa eu ler de novo. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo o que, irmãos? Salvai-vos dessa geração perversa. Então, essa era uma exortação e um testemunho que era dado para os irmãos cotidianamente. Salvai-vos dessa geração perversa. Cuidado com essa geração perversa. Não se envolva com essa geração perversa. Sai dela, povo meu. Bem-aventurado o homem. Que homem, irmãos? Que não anda no conselho dos ímpios, que não senta na roda dos escarnecedores, né? Nem se detém no caminho dos pecadores. Antes a sua lei está, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, cuidado, irmãos. De tarde, eu vou pegar. Irmãos, cuidado com essa geração perversa. Cuidado com as doutrinas. Cuidado com a psicologia moderna. Eu sempre falo isso. Eu insisto nisso. Porque a psicologia tem entrado muito dentro da igreja. Psicologia mundana, psicologia demoníaca. E eu até recomendaria um livro para os irmãos, se os irmãos quiserem conhecer esse assunto. Não estou falando sem base. A sedução do cristianismo. Se os irmãos quiserem anotar aí. A sedução do cristianismo. Ali nesse livro o irmão vai explicar que sedução é essa que tem entrado, permeado o cristianismo dos nossos dias. O irmão Dave Hunt, D-A-V-E, Dave Hunt, H-U-N-T. Dave Hunt. A sedução do cristianismo. Então, irmãos, cuidado com essa geração perversa. Os irmãos aqui, mais maduros, têm a responsabilidade, nas reuniões e também nos lares, de discernir o que tem entrado, irmãos. E quão difícil hoje é selecionar o que entra na nossa casa, irmãos. Quão difícil é discernir o que os nossos filhos estão vendo, irmãos. O que nós estamos vendo, o que nossas esposas estão vendo. Porque também existe uma porta aberta dentro da nossa casa. Irmão.
escancarada. Uma janela de Satanás dentro da nossa casa. Não sabe do que eu estou falando, né? É um mundo dentro da casa. Irmãos, que difícil. Tem duas. Celular e televisão. Mas tudo isso se resume à internet, né? Seja no celular, seja na televisão, seja no tablet, qualquer lugar. É um mundo dentro da casa, irmãos. Irmãos, quão difícil. Eu confesso para os irmãos que não tem sido fácil. Não tem sido fácil. E se nós não dependermos do Senhor, e o Senhor fala, se eu não abreviasse aqueles dias, nenhuma alma se salvaria. Né? Para você ver quão difícil está os nossos dias. Né? Então, vou encerrar por aqui. Não vou avançar mais porque já são 10 horas. Encerramos a sexta dispensação, a dispensação da graça. Vai terminar em juízo, como nunca houve jamais, mas que nós possamos confiar no Senhor, buscar santificar nossas vidas, para que nós não passemos por esse juízo. Não sejamos como a mulher de Ló. Ela podia ter saído ali ilesa, não podia, Kátia? Olhou para trás. Virou estátua de sal. Mas o Senhor já sabia, né? Tanto é que ele falou para não olhar para trás. Já Avisou. sabia que ela ia fazer. Ela obedeceu? É obediência. A questão é obediência. A questão é buscar botar em prática. Né? Mas não vou falar mais não, deixa quieto aqui.